E aí, galera, hoje eu vou falar sobre um tema muito recorrente aí na área de programação, que é: devo utilizar o Linux para começar a programar? Então, você que está começando a programar agora, deve ter feito essa pergunta, deve ter visto esse pinguim safado que eu vou botar aqui na edição e deve ter ficado na dúvida: devo instalar Linux? Devo usar Linux para programar? Isso vai me fazer me tornar um melhor programador? Porque tem muita discussão sobre o Windows e Linux ali, o que usar para programar, o que é melhor e não sei o que. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, dar minha opinião também sobre o assunto e desmistificar um pouquinho essas coisas sobre o pinguinzinho, né? Então vamos lá. Então, começando logo pela explicação, o que é o Linux, né? O Linux é um termo que é utilizado para um sistema operacional baseado em Unix lá. Então, eu vou botar aqui uma foto na edição e vou explicar um pouquinho o que é um sistema operacional, basicamente. Então, ele é alguma coisa que combina o hardware, a parte física do computador, com o software e facilita para a gente poder programar e etc. Tem todo o núcleo lá. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas vou deixar a fotinha aí para vocês enxergarem onde se encaixa o sistema operacional na lógica, né? E aí, o Linux ou o Windows, eles podem estar nessa camada aí de sistema operacional. A gente utiliza muito o Windows porque ele foi o que ficou mais famoso comercialmente. Ele é mais user-friendly, por assim dizer, né? Antigamente o Windows era muito mais fácil de mexer do que o Linux. Hoje em dia já não tem tanta diferença, dando spoiler aí. Então é bem interessante assim a gente enxergar que hoje em dia existe outro sistema e que ele já foi muito utilizado e ainda é muito utilizado para programação. Agora, por quê, né? Porque os programadores preferem ele ao invés do Windows. Aí tem vários pontos aí de discussão que eu vou tentar trazer aí para vocês, né? Então, tipo, comparando bastante ele com o Windows, antigamente o Linux ele era um pouco mais difícil de mexer, o Windows ele era muito mais intuitivo. Hoje em dia não tem muito essa diferença, eu sinto que o Linux ele evoluiu também para essa parte de user-friendly, para poder o usuário conseguir utilizar ele, né? Mas a principal diferença, sim, existe muitas diferenças, mas uma que eu gosto bastante é a leveza do Linux. O Linux é um sistema muito mais leve que o Windows, porque como o Windows ele tem que facilitar a vida do usuário, ele tem que ter muita coisa por debaixo dos panos ali facilitando sua vida. Já o Linux ele não tem tanto assim, então ele acaba ficando mais leve porque muita coisa fica pelo cargo de quem está usando. E aí você que instala suas coisas, você que faz seus negócios lá e dá seus comandos para poder ficar mais simples, né? Aí tem esse meme aqui do cara do Linux criando uma pasta, porque é você que está no controle ali. E aí tem esse meme aqui que eu vou botar aqui. E é muito bom. E continuando aqui, como eu faço para instalar um sistema Linux? Geralmente os sistemas Linux eles são enviados para o mercado através de distribuições. As mais conhecidas são o Ubuntu, o Linux Mint, aí você já deve ter ouvido falar. Também tem os outros Linux aí que são focados mais em outras partes de arquiteturas, para dispositivos portáteis, né? Então, tem vários tipos de Linux por aí, inclusive o Android é um Linux, é uma curiosidade muito boa de saber. O Mac também já tem um pouquinho da base ali do Linux, é alimentado um pouquinho por isso. O Windows hoje em dia, do 10 e o 11, também utiliza um pouco da base do Linux. Então, no final das contas, tudo é Linux, nem que seja uma misturada ali. Por isso que é bom você mexer nele puro, porque sempre vai ter muita coisa ali que está envolvida e é bom saber. Mas e aí, como é que eu faço para utilizar o Linux, né? Vou mostrar aqui para vocês o site do Ubuntu, do Mint, e vocês podem baixar, instalar. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto, aqui depois de brigar um pouquinho com a câmera para poder posicionar ela, estamos aqui. Eu vim no Google, procurei o Ubuntu, né? Aqui tem sistema operacional, sistema operativo código aberto, construído a partir do núcleo do Linux, baseado em Debian e utilizando o nome para a interface aí, né? Enfim, é uma distribuição do Linux. Geralmente a gente chama de distro ou algo do tipo. E aí você consegue acessar o site aqui, já tem a primeira opção que é baixar para Ubuntu e também pode ser usado em servidores, em Docker e várias outras coisas aí que eu vou tentar trazer para o canal e mostrar para vocês, né? Esse aqui é os cookies, né, que sempre oferece quando você entra. E aí você tem como fazer várias coisas com o Ubuntu. Primeiro você pode baixar ele, que é o sistema operacional, e aí instalar via pendrive e etc. Ou você pode botar ele como um subsistema do Windows. Então é como eu disse, uma boa parte do núcleo hoje do Windows também suporta Linux. Então dá para você utilizar o sistema dentro do Windows, caso você não queira fazer uma migração completa, né? E aí também tem o Linux Mint, que vem de menta, né? E aí você consegue também baixar, que é outra distribuição. É muito boa essa daqui. Essa aqui é que eu geralmente uso quando eu codo no Windows. E aí você consegue baixar ela normalmente, instalar e etc.
Qual é a diferença dessas duas? Eu julgaria que quase nenhuma. Algumas delas lidam com alguns processos assim, mas pra gente que é programador, não tem muita diferença, a não ser que você vá entrar lá no núcleo e mexer em várias coisas lá do kernel, do núcleo do sistema. É muito indiferente assim pra gente que escreve código de alto nível, né? Então voltando aqui pra minha cara feia em tela cheia, eu vou dar minha opinião sobre isso e sobre se faz sentido você migrar pro Linux quando você está estudando programação. Eu penso assim, se você está nos primeiros meses ali, você ainda está aprendendo Python, gravei um vídeo lá sobre iniciando na área de computação, aí indiquei uns vídeos lá de Python. Aqueles vídeos ali, você está iniciando a linguagem, entendendo que é um if, um while, aquilo ali pouco importa se é uma operacional que você tá? Isso aí sendo bem sincero, você está aprendendo o básico da programação, então não importa se é uma operacional que você tá. Aí você vai evoluindo, você vai passando ali pro front-end, pro back-end, etc. Eu já recomendo ali você já ter um pouco de contato com o Linux para rodar alguns comandos, ver como é que funciona o terminal, ver como é que funciona o sistema, porque aí você vai se habituando com os sistemas operacionais que estão habitualmente nos servidores da indústria, né? A indústria toda, a maioria dela utiliza Linux por ele ser leve, e aí eles não precisam pagar servidores pesados para isso. Então você ter já um manuseio ali com o sistema, ele é livre, né? Ao contrário do Windows que é pago. Você consegue utilizar um sistema open source e ter um contato com isso. É muito importante você ter um contato com isso, porque você vai ter contato com isso no dia a dia na indústria, né? Então saber rodar um comando ali no terminal, saber fazer esse tipo de coisa é importante. Mas você pode fazer isso também no Windows. Como eu mostrei, dá para você botar o Linux como um subsistema do Windows e ir brincando ali e etc. Mas eu não recomendo para pessoas que são puramente iniciantes. Então você que está iniciando agora, você começou hoje na programação e já quer partir para o Linux, não, aprenda a linguagem de programação, você consegue desenrolar no Windows. É um sistema comercial, mas é um sistema comercial que desenvolve bem e etc. Agora, uma outra recomendação é que se seu computador for ruim, no caso da minha esposa, ela quando começou a estudar programação, ela tinha um Positivo, aquele PCzinho ali que só vive travando e tem um botão da Netflix. E aí o Windows não rodava nele, quando tentava rodar alguma coisa de banco de dados, alguma coisa de programação, não rodava nele. Mas aí quando eu instalei o Linux no PC dela, ensinei ela a usar tudinho, aí mudou completamente, porque aí ela conseguia fazer mais coisas do que não conseguia no Windows, né? Porque o Windows tem todo aquele negócio que eu expliquei no começo do vídeo. Então é um bom ponto aí pro Linux. A leveza dele no computador, e os computadores mais velhinhos assim, eles conseguem rodar melhor o estudo. E caso você tenha também esse cenário, eu recomendo, porque aí faz sentido utilizar logo de começo. Mas se acaso o seu PC aguenta o Windows, então não tem para que se preocupar com o sistema operacional agora. Mas ao decorrer assim da sua evolução profissional, eu recomendo sim mexer o Linux ali um pouquinho, se forçar a mexer 6 meses nele. E caso goste, fique para sempre, porque é muito utilizado no mercado hoje em dia, né? E é basicamente isso. Tirando os memes aí, o Pinguim Safado, vou botar ele mais uma vez aqui porque eu gosto de botar a carinha dele aqui. O Pinguim Safado, ele é muito bom para o mercado, ele é muito bom porque ele é livre, ele ajuda o mercado a utilizar as coisas lá 0800. Então, caso você queira montar um servidor, você não precisa pagar uma licença para o Windows, né? Porque se você usar um Windows pirata no seu servidor, vai dar bronca, porque você está vendendo um produto utilizando alguma coisa pirata ali e seu produto está atrelado à pirataria. Então, o Linux ele salva muito isso, porque a galera consegue usar algo 0800 para poder se beneficiar disso, né? Então é algo muito interessante de você saber usar, porque as empresas elas utilizam para reduzir custos e conseguir fazer mais coisas, né? Porque com um sistema mais leve você consegue fazer mais coisas. E é basicamente isso, então não tem muita dor de cabeça não. Vá de Linux quando você tiver se sentir confortável aí, e é uma boa escolha para se fazer no mercado.